A campanha da Fraternidade 2023 tem como tema Fraternidade e Fome. Essa é a terceira edição da campanha da Fraternidade que aborda a questão da fome. E para falar com a gente sobre a campanha da Fraternidade 2023, nós conversamos agora com Dom Pedro Luiz Stringini, bispo diocesano de Mogi das Cruzes. Dom Pedro Luiz Stringini, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Revista Brasil TVT. Tudo bem comigo, tudo bem com vocês, espero também. E saúdo a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Maravilha. Dom Stringini, vamos falar da campanha da Fraternidade 2023, porque ela aborda mais uma vez a questão da fome. E é um tema muito delicado, porque nos últimos anos o Brasil vem vivendo uma onda de pessoas com fome e também insegurança alimentar. Nesse cenário, qual a importância da campanha da Fraternidade 2023 e como ela se dará ao longo de todo o ano, Dom Luiz Stringini? Então, primeiro lembrar que nós estamos na edição número 60. É desde 1964 que a Igreja no Brasil realiza a campanha da Fraternidade. Então, olha quantas campanhas. No começo, mais assuntos relacionados à Igreja, ser cristão é participar. Depois, assuntos relacionados mais a questões sociais, da justiça, da democracia. E depois também começaram a entrar temas mais existenciais, assim chamados, a mulher, o índio, o negro, o preso. Então, olha a abrangência. E, claro, temas que se repetem. Se a gente for pegar o exemplo de ecologia, meio ambiente, foram 8 campanhas da Fraternidade, incluindo a Amazônia, etc. Agora, sobre a fome, também esta é a terceira. Em 1975, repartir o pão. 1983, pão para quem tem fome. E agora, 2023, dai-lhes vós mesmos de comer, que é uma frase de Cristo, quando os discípulos queriam dispensar o povo para cada um ir buscar alimento e ir para casa. Jesus falou, não, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, a importância de, na quaresma, nesse tempo da quaresma, que é um tempo sempre de penitência, de oração, de conversão, a igreja propor, a igreja no Brasil, e serve até de exemplo para o mundo, propor que a gente alargue a nossa visão com questões muito práticas, ou seja, exercitar a caridade, exercitar a espiritualidade no amor ao próximo e neste amor que vai ao encontro de quem necessita, de quem está preso, de quem está doente e, nesse caso, de quem está com fome. Então, teremos toda a quaresma, que são 40 dias, começando pela quarta-feira de cinzas, até o fim da quaresma, mas também se prolonga ano afora. Dom Pedro, falar um pouco sobre o material que estimula, o subsídio que estimula essa campanha, que é o texto base da campanha da Fraternidade. Exatamente, o senhor está aí com eles em mãos, muito bem. Colocando aí, para quem tiver mais interesse, depois buscá-lo. Mas nele, inclusive, há um aprofundamento do tema, né? Há elementos que trazem as comunidades eclesiais a necessidade também do debate, mas da ação, né, para além do debate. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre essa questão da ação que é proposta pela campanha da Fraternidade, inclusive com elementos fora desse texto base, como indicação de poemas, de músicas, elementos culturais que também podem assim estimular a população a se engajarem nessa campanha. Ação para além do debate, você falou bem, e também uma ação que é mais larga do que a ação que acontece dentro da igreja. Na família é comum que as pessoas se ajudem, que um não coma toda a comida e deixa o outro sem fome e com fome. Na igreja é comum que também se haja a ação de solidariedade. Mas essas ações de solidariedade na família, na igreja, ela tem que se estender, sim, na sociedade. Por isso, as entidades assistenciais muito participam da campanha da Fraternidade. E, claro, aquela dimensão mais política, porque uma coisa, como dizia Dom Helder, uma coisa é dar pão
para quem tem fome. Outra coisa é perguntar, dar pão para o pobre, como dizia Dom Helder. E outra coisa é perguntar por que o pobre não tem pão. Então, políticas públicas. A gente tem que chegar até a implementar políticas públicas dentro daquele tema refletido. Por exemplo, quando se refletiu sobre a questão do idoso, isso influenciou no Estatuto do Idoso. Quando se refletiu sobre o menor, lá em 1987, Dom Luciano, isso influenciou no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, claro, tudo aquilo que são pautas, princípios, bandeiras, vamos dizer, da sociedade, tem a ver com a campanha da fraternidade. Nesses últimos tempos, vamos pensar antes das eleições, campanha eleitoral, as eleições, depois das eleições, depois da posse dos eleitos, de modo especial do presidente. Do que se falou tanto? Se falou de que necessidades se falou tanto? Se falou da necessidade de defender a democracia, de socorrer os pobres, e entre os pobres os primeiros são os que passam fome, e de defender, de preservar o meio ambiente. Bom, isso tudo tem a ver com as causas da fome, as consequências da fome e uma ação de fraternidade, campanha da fraternidade, mas que resulte também numa dimensão muito mais ampla, numa dimensão que seja política. E é bom lembrar também que nos últimos anos, sobretudo nos últimos 4 anos, no último governo, a fome voltou. E a gente sempre tem insistido que não é só por causa da pandemia, não é só por causa da guerra. As políticas públicas escolhidas vão determinar se os pobres têm a vida melhorada ou se os pobres têm a vida piorada. E vida piorada, o primeiro sintoma é esse da fome, que infelizmente voltou. O Brasil voltou nos últimos anos a fazer parte do mapa da fome. Mas agora, claro, é verdade que nesses 45 dias do novo governo está se sinalizando para a reversão deste quadro, e a campanha da fraternidade vem ajudar tudo isso. De certa forma, não é, Dom Pedro Luiz Stringini, a campanha da Fraternidade 2023 que traz esse tema tão importante nos dias atuais da fome, e como o senhor falou bem, dos primeiros 45 dias de governo do presidente Lula, eleito agora no final de 2022, só reforça essa necessidade de um trabalho muito mais amplo, tanto das instituições governamentais, e aí vem a igreja com a CNBB, trabalhando em todas as dioceses do Brasil, nesse Brasil gigante, imenso, e que a gente sabe o quanto é difícil chegar nas populações mais carentes. Nesse sentido, o trabalho da CNBB com as dioceses, como foi a preparação para a campanha deste ano? O que você pode falar para a gente? Olha, primeiro que o lema é sempre escolhido um ano antes. O material é preparado pela CNBB nacional, vai para a CNBB regional, para os regionais, são 19 regionais na CNBB, vai para as dioceses, das dioceses para as paróquias, das paróquias para as comunidades, as capelas. Graças a Deus, a igreja chega em todos os recantos, e por isso há meios desta capilaridade existir. Agora, não basta ter meios, tem que ter boa vontade. A gente sabe que há muita má vontade também em relação à campanha da fraternidade, há muito preconceito. Nesses últimos anos, coisa que ninguém imaginava, nesses últimos anos a campanha da fraternidade sofreu muitos ataques, mas ela resiste, e olha que interessante, eu disse que estamos na terceira sobre a fome, fraternidade e fome. Mas é importante lembrar também que há 21 anos, 2002, e sobretudo liderado por Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi secretário por 8 anos, que foi presidente da CNBB por 8 anos e que tinha uma sensibilidade muito grande para com os pobres, houve um chamado mutirão de superação da miséria e da fome. Eu vou ver se eu consigo mostrar este livrinho.
que é um documento 69, Exigências Evangélicas e Éticas de Superação da Miséria e da Fome. Então, 2002, a igreja lança esse mutirão, que deu muito resultado, porque, sobretudo, esse mutirão vinha seguido também de um projeto... Bem, isso 2002. 2003 foi o início do primeiro mandato do presidente Lula. Aí ele lança Fome Zero. Então, programas da igreja, programas do governo. E programas unidos, também entre igreja e governo, como, por exemplo, aquele da construção de 1 milhão de cisternas no Nordeste para captação de água. Então, olha a coincidência. 2002, a igreja lança este mutirão de superação da fome. 2003, entra o presidente Lula com Fome Zero, que depois se amplia para a Bolsa Família. Entra esse projeto de construção de cisternas. Passado 20 anos, 2022, de novo a campanha a CNBB planejando uma campanha da fraternidade para 2023 sobre a fome. De novo entra o presidente Lula, agora para o terceiro mandato. Então, para dizer que há um momento de esperança na superação da fome. E, Dom Pedro, o senhor está colocando essas questões, contextualizando muito bem no nosso momento social e histórico. E fato é que a fome no Brasil, ela não é sobre falta de alimento, né? A CNBB, inclusive, nos seus materiais de divulgação, coloca bem essa contextualização, dizendo que o Brasil é um dos maiores exportadores de alimento do mundo. Então, de fato, nós não podemos apregar a fome da população brasileira uma ausência de alimento no nosso território. Dado isso, a campanha da fraternidade vem se colocando nessa realidade de combate a essa situação de fome da nossa população de modo geral. E aí a minha pergunta para o senhor é exatamente como combater essa fome, o que pode ser feito. É claro que a gente tem instâncias que não estão sobre o nosso comando, né, quanto cidadãos e cidadãs, mas enquanto essas pessoas na nossa cidadania, o que nós podemos fazer? Então, se a gente fala de campanha da fraternidade a gente sempre pensa numa atitude, em primeiro lugar, pessoal, numa transformação do nosso coração, ser menos egoísta, ter mais sensibilidade. Essa é uma ponta. A outra ponta são políticas públicas. Entre uma ponta e outra, políticas públicas, prioridades governamentais, existe muita coisa aí no meio. Existem as entidades, como eu dizia, e existem os movimentos populares, existem as resistências, sim, de quem produz muito, mas só na linha de commodities, portanto, muito na linha de moeda, mais do que na linha de servir ao povo, e, portanto, exportação, e claro, e por isso a renda, o enriquecimento para poucos e a população passando fome. Aí entra, então, a profecia da igreja e também entra o espírito crítico de todo cidadão, mesmo no centro da igreja, mas que olha a sociedade com olhos críticos para dizer: alimento tem, alimento não falta, mas o alimento tem que chegar à mesa das pessoas. As pessoas têm que ter direito e acesso a alimentos, a alimentação e a alimentação saudável, porque também uma alimentação que gere saúde. Quando a gente viu a situação dos Yanomamis, a gente viu pessoas esqueléticas, passando fome. Quando a gente olha também, por outro lado, outra ponta, obesidade nem sempre é saúde, mas é alimento que não tem valor nutritivo e que somente serve para trazer obesidade e não saúde. Por isso também o documento da campanha da fraternidade faz menção aos conselhos, esses conselhos municipais, estaduais e até federais, esses conselhos de segurança alimentar. E aqui eu quero lembrar muito a pessoa de Dom Mauro
Morelli. Acho que vale a pena falar com ele, ouvi-lo nesse sentido. Desde que ele se tornou bispo, hoje ele tem mais de 80 anos, mas desde que ele se tornou bispo emérito, ele dedicou a sua vida à segurança alimentar, a trabalhar nisso. Sobretudo está trabalhando nesse aspecto no estado de Minas Gerais. Sempre procurou parcerias com os governos, mas sempre procurou também entidades, recursos, e fazendo esse trabalho, e ligado também à questão ambiental. E aí entra a agricultura familiar. Por isso que eu digo, o documento diz que ao lado da grande produção do agronegócio, por exemplo, que é uma monocultura, trigo, soja, milho, também a agricultura familiar. E aqui também aparece uma esperança, quando foi reativado agora neste governo o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O ministro é Paulo Teixeira, que é muito conhecido de todos nós, é um militante das causas populares, alguém da Igreja Católica. Então você vê como tudo dá para se entrelaçar para o bem comum. Eu estou fazendo questão de trazer a reflexão de que nós estamos vivendo um momento de esperança também nesse sentido. Dom Pedro, o nosso tempo está acabando, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta que eu acho muito pertinente. O senhor fez uma retrospectiva nesses 20 anos, lá atrás, num momento delicado, neste atual momento. O senhor percebe alguma diferença lá atrás, nesses 20 anos, quando o senhor fez a retrospectiva, da solidariedade e da empatia das pessoas? Porque nós passamos os últimos anos num clima de ódio, de violência, de preconceito. O senhor percebe alguma diferença? Lá atrás, a população brasileira era mais solidária, não era? O que o senhor pode falar para a gente? A gente tem mais 2 minutinhos, por favor, Dom Pedro. Eu acho que há uma diferença, sim. Lá atrás, a gente avançou uma realidade que já vinha progredindo, que o governo Itamar e o governo Fernando Henrique também avançaram nesse sentido, talvez de forma um pouquinho mais tímida, mas avançaram. E depois entra 2003 o governo Lula, que avança bastante. Então, era uma progressão. Hoje é uma ruptura. E, graças a Deus, houve esta ruptura para salvar, seja a democracia, para salvar os pobres, dar alimento aos pobres, e também para salvar o meio ambiente, e já se vê resultado. Aquela monstruosa devastação das florestas, queimadas, destruição, já houve uma melhora nesse mês e meio. Então, eu insisto nesses sinais de esperança, nessa ruptura importante que houve entre esses últimos 4 anos muito desastrosos e agora um novo horizonte para o Brasil. Perfeito. Então, falamos com Dom Pedro Luiz Stringini, que é bispo diocesano de Mogi das Cruzes. Dom Pedro, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Revista Brasil TVT. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para aqueles que nos acompanharam. Abraço, até a próxima.